No vídeo de hoje eu quero te ensinar um passo a passo prático para você se tornar uma pessoa mais segura e confiante, para você desenvolver a sua autoconfiança, tudo baseado na ciência mais atual, mas em uma linguagem que qualquer pessoa consegue entender. E sempre que eu falo sobre autoconfiança, eu lembro da história de um ex-aluno meu. 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava dando aula na pós-graduação. Era 11 horas da noite, a hora em que a aula acabava, e aí a turma estava indo embora, as pessoas estavam indo embora, se despedindo de mim, eu estava ali desligando o computador, arrumando as minhas coisas, mas eu notei que um aluno ele ficou sentado. O cara estava esperando todo mundo ir embora. E, quando você é professor há tanto tempo quanto eu, você sabe, se o aluno ficou na sala de aula depois que todos foram embora, especialmente às 11 horas da noite, é porque ele queria falar sobre alguma coisa, uma coisa que ele não queria que as outras pessoas ouvissem, evidentemente. E, dito e feito, todo mundo foi embora, esse cara pegou uma cadeira, puxou, botou do meu lado, sentou e falou: "Professor, eu queria conversar sobre um tema que não tem tão a ver assim com a aula, mas que está travando a minha carreira. Eu sou uma pessoa muito insegura, eu não confio em mim mesmo, minha autoconfiança é profundamente baixa e eu sinto que isso está travando a minha carreira, isso está abalando os meus resultados, isso está prejudicando a minha vida. Eu sinto que essa falta de autoconfiança está destruindo meus planos, destruindo meus sonhos. Eu queria saber o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa mais autoconfiante." E aí eu usei o meu conhecimento para fazer algumas perguntas estratégicas para ele. E com base nessas perguntas e com tudo que ele me respondeu, eu percebi que esse meu aluno, ele estava fazendo praticamente tudo, a cartilha de tudo que destrói a sua autoconfiança. E foi esse bate-papo que eu tive com esse meu ex-aluno que eu quero ter com você agora. Eu quero te falar 9 coisas que destroem a sua autoconfiança, de acordo com a ciência mais atual, e eu quero te mostrar o que você pode fazer em relação a cada uma delas, que é para você sair daqui desse vídeo hoje já com conhecimento prático, para você aplicar na sua vida e para você se tornar uma pessoa mais segura e confiante. E ao longo do vídeo eu vou te contar a história do meu aluno e você vai ver como ele estava fazendo tudo de errado. E exatamente por isso a autoconfiança dele estava tão abalada. Curiosamente, eu encontrei esse aluno anos depois e ele veio me falar e me agradecer por todo o conhecimento que eu trouxe para ele. E é esse conhecimento que eu quero trazer para você aqui então. Vamos mão na massa, começar diretamente ao ponto. Primeira coisa que destrói a sua autoconfiança. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Vamos supor que teve um curto em alguma coisa na tua casa está sem energia. E você precisa de um eletricista para consertar, para que você volte a ter energia elétrica na tua casa. Sei lá, queimou alguma coisa, a tua chave geral lá, ela está com um problema, e aí você chama um eletricista. O cara combina com você às 9 horas da manhã da segunda-feira. Esse é o seu horário de trabalho, mas não dá para você ficar sem energia elétrica em casa. E aí você fala, beleza, 9 horas da manhã, liga para o teu chefe e fala, olha, eu vou chegar segunda-feira um pouco atrasado porque queimou tudo lá em casa, estou sem energia e o eletricista vai justamente nessa hora fazer o conserto. Aí o teu chefe fala, tudo bem, beleza, sem problema nenhum. E você, segunda-feira, está lá 9 horas da manhã, pronto para sair para trabalhar assim que o cara terminar o serviço, mas dá 9 horas e o eletricista não aparece, dá 9h30 ele não aparece. Aí quando é 9h30 você viu que ele não apareceu, você liga para ele. Ele atende e fala, nossa, desculpa, está muito difícil aqui a situação, mas eu não vou conseguir ir hoje. Eu consigo ir amanhã, no mesmo horário, às 9 horas da manhã, tudo bem? Você fica pé da vida e aí você fala, tá bom, vai, amanhã às 9 horas da manhã. Você vai para o teu trabalho, senta com o teu chefe e fala, cara, desculpa, o eletricista faltou, ele não foi e ele vai amanhã no mesmo horário. Então amanhã eu vou ter que chegar atrasado de novo, tudo bem? Eu fico depois do horário, não tem problema, eu faço hora extra depois, peço desculpas, mas o cara realmente furou o compromisso. Aí o teu chefe, gente boa, fala, beleza, tudo bem, sem problema. E você lá, no dia seguinte, está às 9 horas da manhã, pronto para trabalhar assim que o cara terminar o serviço, dá 9 horas ele não aparece. Aí dá 9h30 ele não aparece, aí você liga já enfurecido. Pô, cara, qual é, meu? De novo, segundo dia. E aí o eletricista fala, nossa, desculpa, eu estava com um problema, tá difícil aqui a situação, mas eu consigo ir amanhã. Aí você fica muito bravo e fala, cara, eu já cheguei 2 dias atrasado no trabalho para te esperar. Não dá. Então amanhã, se você vier, tem que ser fora do horário comercial. Eu chego do trabalho às 18 horas, então amanhã você consegue estar aqui 18h30, 6h30 da tarde? Aí o cara fala assim, sem falta eu vou estar aí amanhã, 6h30 da tarde. Aí beleza. Dia seguinte você vai trabalhar, chega na tua casa depois do serviço, dá 18h30, cadê o eletricista? Ele não apareceu. Aí dá 19 horas, você já pega o telefone, liga pro cara e fala, cara, qual é? E aí ele fala para você a mesma coisa.
Ah, tá muito difícil aqui a situação, eu não consigo e tudo mais, eu posso ir outro dia? E a pergunta que eu te faço é, você confia que esse cara vai aparecer no próximo dia? Você tem confiança ainda nesse sujeito depois que ele furou 3 vezes com você, te prejudicando ao longo dessas 3 vezes e te prometendo que na próxima seria diferente? Dependendo de como você é, aliás, já na segunda ou terceira vez você já não teria mais confiança e você teria chamado outro eletricista, certo? Pois bem, eis aqui algo que destrói a sua autoconfiança. Porque se vindo de outras pessoas, uma promessa não cumprida faz você perder a confiança nessa pessoa, ora, por que você acha que é diferente quando você promete uma coisa para si mesmo? Para pensar. Você promete para si mesmo que vai começar uma coisa e não começa. Você promete para si mesmo que vai mudar alguma coisa na tua vida e você não começa. Ou às vezes você faz o que a maioria das pessoas faz, que é você começar e aí enquanto você está ali empolgado, você cumpre aquilo que você prometeu para si mesmo, mas rapidinho a empolgação vai embora. E quando a empolgação vai embora, você não consegue manter constância. E aí você fura a promessa que você fez de mudança para você mesmo. Vale para tudo. Vale para mudanças na tua vida profissional, vale para mudanças na tua vida intelectual, coisas que você prometeu que iria estudar e aí você não consegue, vale para a tua saúde. Quantos de vocês aí não prometem perder peso, ir para academia com regularidade, alguma coisa em relação à sua saúde? Enfim, para todas as esferas da vida. Eu quero que você entenda que a primeira coisa que destrói a sua autoconfiança é justamente você fazer promessas para si mesmo que você não cumpre. Tal como, se outras pessoas fizessem isso com você, você perderia a confiança nelas, saiba que isso acontece com você. A cada promessa que você faz para si mesmo e você não cumpre, você está corroendo e destruindo a tua autoconfiança. Talvez você já tenha feito tanto isso na tua vida que você meio que habituou e acha normal e não percebe que, ainda que num nível inconsciente, cada vez menos você confia em si mesmo, cada vez menos você é seguro consigo mesmo, cada vez menos você valoriza a capacidade que você tem de realizar as coisas e, portanto, cada vez mais você se enxerga como uma pessoa incapaz. Muitas vezes eu quero ressaltar, não é uma coisa consciente. Muitas vezes o que acontece simplesmente é que aos pouquinhos você vai destruindo a tua autoconfiança e aí chega um momento em que você olha no espelho e você simplesmente não enxerga que você é uma pessoa capaz de realizar aquilo que precisa ser realizado. Essa capacidade de realizar aquilo que precisa ser realizado, ou seja, a confiança que você tem na sua competência de realizar as coisas, tem um nome na ciência, é autoeficácia. E a autoeficácia é um dos principais elementos da sua autoconfiança. Quando você promete para si mesmo e não cumpre, você destrói sua autoeficácia, e com isso você destrói a sua autoconfiança por consequência. Então, o que você tem que fazer a respeito disso? Você tem que parar de prometer coisas para si mesmo que você não vai cumprir. Você tem que começar a levar as promessas que você faz para si mesmo tão a sério quanto as promessas que você faz para as outras pessoas. E você tem que parar de depender tanto da empolgação momentânea e da motivação momentânea e começar a depender mais do seu comprometimento com aquilo que você quer realizar. Por quê? Porque quando você acorda de vez em quando sem vontade de trabalhar, vamos supor que você trabalha numa empresa e que você, como a maioria de nós, você tem seus boletos para pagar e, portanto, você não é uma pessoa que pode simplesmente faltar quando bem entender no teu trabalho. Vamos supor, então, que dado que você depende do seu trabalho para o seu sustento, você precisa dele para que você consiga sobreviver. Pois bem, vai ter dia que você vai acordar sem vontade de trabalhar, não vai? É normal, é natural. Eu acordo, todo mundo acorda. Aquele dia que você acorda e fala, nossa, tudo que eu queria era ficar aqui na cama. Ou então tudo que eu queria era ir lá para o meu sofá e dar uma descansada porque eu estou cansado hoje. A tua vontade, o teu desejo é descansar. O teu desejo não é ir trabalhar. Só que o que você faz? Você levanta e vai. Por quê? Porque é uma obrigação. Porque se você depende daquilo para a tua sobrevivência, ora, você não vai depender da empolgação para fazer. A empolgação importa pouco, o compromisso importa muito. E essa é a questão fundamental. Se você está fazendo promessas para si mesmo que você não cumpre, é porque você está dependendo mais da motivação e da empolgação momentânea e você está dependendo menos do comprometimento que você tem com aquilo que você quer construir. Você está dependendo de emoções passageiras. E o ponto é esse.
Se você depende de empolgação e motivação são fortemente baseadas nas suas emoções. São processos emocionais. E emoção, gente, mesmo você sendo a pessoa mais equilibrada do mundo, emoção oscila. Você vai ter altos e baixos emocionais naturalmente na sua vida. Veja só a lógica da coisa. Se você depende de empolgação e motivação para fazer o que precisa ser feito, e dado que empolgação e motivação são processos emocionais, e que processos emocionais oscilam, isso significa que quando você depende de motivação e de empolgação, você está dependendo de uma coisa que oscila. Você está dependendo de uma coisa que não tem constância por si só. Emoção, motivação, empolgação não possuem constância. É impossível você ter constância de motivação e de empolgação. E aí o que acontece? Você promete para si mesmo e você não cumpre. Quando cumpre é porque você está empolgado ou motivado. Aí vai embora a motivação e a empolgação e você para de cumprir. Então o que você tem que fazer é começar a fazer as coisas com a mesma lógica de alguém que acorda para trabalhar e vai. Quando? Quando a pessoa depende daquilo para sobreviver. Por quê? Porque se você precisa fazer alguma coisa para si mesmo e você promete, é porque você depende daquilo para se tornar a pessoa que você quer se tornar. E isso é importante. Você tem que encarar que isso é importante para você viver como você quer viver. Para você conquistar teus sonhos, para você executar seus planos e se tornar a pessoa que você quer se tornar. Leva isso com seriedade e para de depender daquilo que oscila, daquilo que é passageiro, daquilo que é efêmero, daquilo que é fogo de palha, que é motivação e emoção, que é motivação e empolgação. E começa a fazer as coisas baseado no comprometimento que você tem com a vida que você quer construir. Se você adotar essa estratégia, eu te garanto, você vai começar a furar menos as promessas que você tem consigo mesmo. Por quê? Porque eu repito, a cada promessa que você faz para si mesmo e não cumpre, a tua autoconfiança está sendo destruída, ela está sendo abalada. Só que aí, o contrário disso tem um efeito oposto. A cada promessa que você faz para si mesmo e você cumpre, isso significa que você está construindo a tua autoconfiança aos poucos. Só que aqui eu quero te dar uma dica muito prática. Toma cuidado com o tamanho da promessa que você faz para você mesmo. Porque quando você faz promessas grandiosas demais, que são difíceis de cumprir, a probabilidade de você furar essa promessa é muito maior. Então dê passos curtos e firmes. Eu quero deixar isso muito claro para você. A ciência sobre mudança de comportamento e de hábitos, ela é muito, muito clara. Eu estou falando de décadas de pesquisa científica. Se você quer mudanças duradouras, faça com passos curtos e firmes. Porque se você promete, sabe, aquelas pessoas que dá a louca na pessoa, ela tá empolgadaça porque viu um vídeo no YouTube, ela tá empolgadaça porque assistiu alguma coisa motivadora, ela fala, essa semana, a pessoa, eu quero deixar claro, essa pessoa tá sedentária há anos ou meses. E aí ela fala, essa semana eu vou todo dia na academia e a partir de agora eu vou todo dia na academia. 7 vezes por semana eu vou na academia e eu vou treinar de manhã e à tarde. Cara, olha o tamanho dessa promessa. Tudo bem, a pessoa está empolgadaça por causa do vídeo lá que ela viu, alguma coisa que motivou ela. Só que você acha que essa empolgação vai durar? Qual vai ser a durabilidade disso? Evidentemente, essa pessoa, ela talvez até faça 1, 2 semanas, mas ela vai descontinuar esse comportamento e isso nunca vai virar um hábito na vida dela. Então, dica prática para você. Faça planos que sejam executáveis nos dias em que você não está tão bem. Olha, essa dica é muito importante. Faça planos que sejam executáveis no dia em que você não está bem. Você não tem que basear os seus planos em quando você está bem, quando você está empolgado. Porque o que dita se você vai ou não conquistar a vida que você deseja, não é o que você faz quando você está bem, não é o que você faz quando você está empolgado. Meu amigo Caio Carneiro define disciplina desse jeito, aliás. Ele fala que disciplina é você fazer no dia que você está mal aquilo que você faria no dia que você está bem. Então, se você promete para si mesmo aquilo que você está ali empolgadaço para fazer, a probabilidade de você descontinuar é muito grande. Mas se você começar com passos curtos e firmes, se você fizer uma promessa menor para si mesmo, e aí chega lá o dia que você não está tão bem, a promessa é menor, então você consegue executar. E aí você vai repetindo, e aí você consegue fazer uma promessa um pouco maior, você começa a fazer uma promessa um pouco maior, dando passos cada vez mais largos, mas sempre firmes. Vai chegar o dia em que você vai conseguir fazer aquilo no dia em que você está mal, a mesma coisa que você faria no dia em que você está bem. Não vai ser de cara, porque vai exigir de você praticar e dar passinhos curtos e firmes. É a mesma coisa do que você ir para a academia e pegar um peso gigante que vai destruir tuas articulações e vai causar uma lesão em você. Você vai com um pezinho menor e aí você vai progredindo aos poucos.
Com mudança de comportamento é a mesma coisa. Então, a dica prática que eu te dou é essa. Faça promessas para si mesmo no começo de uma mudança que sejam executáveis no dia em que você está mal. Não se baseie na promessa que você faz para si mesmo no dia em que você está empolgadaço e super bem. E aí, a partir daí, você realiza isso, dá esses passos curtos e firmes e continua fazendo. E conforme você vai se sentindo seguro, você aumenta um pouquinho as promessas que você faz para si mesmo. E aí você se sente seguro nesse novo degrau e aí você galga um degrau um pouco mais complexo. Vai demorar para chegar o dia em que você vai fazer no dia ruim aquilo que você faria num dia em que você está bem. Mas vai chegar, se aos poucos você chegar lá. A questão é que você precisa de paciência. E nesse mundo de redes sociais, onde um parágrafo é chamado de textão, onde um vídeo de 5 minutos as pessoas chamam de longo, onde todo mundo quer fórmula mágica, atalho, onde todo mundo quer o life hack, o macete para enriquecimento rápido, mudança de hábito em 21 dias ou coisa parecida, o que acontece é que as pessoas geralmente fazem promessas gigantes, não conseguem cumprir, elas não entendem que passos curtos e firmes são realmente a melhor estratégia de mudança se você quiser efetivamente transformar a sua vida. E isso, claro, tem total relação com a autoconfiança. Por quê? Porque conforme você vai dando passos curtos e firmes, isso vai dizendo para você mesmo que você cumpre as promessas que você faz para si mesmo. Isso vai construindo a tua autoconfiança. De modo que com mais autoconfiança você consegue arriscar passos cada vez maiores. E é através dessa autoconfiança que você vai desenvolvendo e galgando cada vez degraus mais altos na transformação da sua vida. Então não caia nesse primeiro erro. Não faça promessas para si mesmo que você não vai cumprir. Comece sempre com passos curtos e firmes. E vamos à segunda coisa que destrói a sua autoconfiança. É o baixo autocontrole emocional. Olha, se você quer encontrar uma coisa que é a mais comum em pessoas que não são seguras, que não são confiantes, é geralmente isso. São pessoas que têm uma dificuldade em regulação emocional, em autorregulação emocional. Só que quando a gente fala de controle emocional do ponto de vista científico, é muito importante você entender o que isso significa. Porque você não controla aquilo que você sente. Falar de controle emocional do ponto de vista científico não é dizer que você vai controlar aquilo que você sente. Por quê? Não existe mecanismo fisiológico no seu cérebro que permite que você faça isso. E eu sei que talvez algumas pessoas que estão assistindo aí, você fala, eu controlo as minhas emoções. Controla nada. Você não controla. Te levo lá no meu laboratório, eu te provo que você não controla as suas emoções, porque a gente tem décadas de ciência mostrando que não existe essa capacidade fisiológica. O que você controla? Você controla duas coisas, essencialmente. Você controla, e não é totalmente que você controla isso, tá? Você controla o seu foco, você tem a capacidade de controlar o seu foco, e ela não é total, especialmente uma pessoa que, por exemplo, tem transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, ou que tem outros transtornos neuropsiquiátricos que prejudicam o foco, como depressão e ansiedade. Mas você tem algum grau de controle sobre o seu foco e você também tem algum grau de controle sobre o seu comportamento, sobre aquilo que você faz. Mas não é total também, tá? Porque uma parte considerável dos nossos comportamentos são os comportamentos automáticos, são os hábitos. Os estudos variam, mas geralmente os estudos concordam que de 40% a 60% de tudo que você faz, de todos os seus comportamentos no seu dia, são hábitos. E, portanto, você não está no controle de todos os seus comportamentos porque tem muita coisa automática. Mas, se você tem controle sobre alguma coisa, é sobre essas duas variáveis. Você tem algum controle sobre o seu foco, que vai ser maior ou menor variando de pessoa para pessoa, e algum controle sobre aquilo que você faz, que vai ser maior ou menor dependendo da pessoa também. Nesse sentido, quando a gente fala de controle emocional, nós estamos falando de você controlar seu foco e seus comportamentos para quê? Para influenciar suas emoções da maneira correta. Para pensar em técnicas de respiração que reduzem a ansiedade e são super eficientes com isso. Com meus alunos eu ofereço essas técnicas. Existem técnicas que diminuem a tua ansiedade em questão de minutos. Só que você está controlando a ansiedade? Não. Você está controlando um comportamento que é a sua respiração e com isso você está afetando indiretamente as suas emoções. Então isso precisa ficar claro para você. Mas, quando você observa pessoas inseguras, pessoas que não são seguras, que não são confiantes, pessoas que têm uma autoconfiança abalada, geralmente elas têm um problema de autorregulação emocional. Então, o que elas fazem? Elas são pessoas que tendem a ser pessoas reativas emocionalmente. Essa reatividade emocional, ela pode ser num sentido de retração ou no sentido, às vezes, de explosão. Mas costuma ser muito comum em pessoas que não são seguras e não são confiantes, a pessoa
ela sente uma coisa e ela reage rápido. Ela pode reagir de uma forma retraída. Então ela se sente mal, ela fica acuada, ela se fecha, ela se diminui. Ou ela pode reagir de uma forma mais explosiva e expansiva, dando pancada, dando paulada, falando o que não deveria. Mas essencialmente, seja na retração ou na explosão, você abala a sua autoconfiança quando você não tem uma boa regulação emocional. Porque não é sobre o que você sente e controlar o que você sente, é o que você faz com o que você sente. E o que pessoas confiantes fazem e aprendem a fazer? Elas aprendem a parar. Quando elas sentem uma coisa, elas param em primeiro lugar. Elas ouvem, elas pensam e elas depois respondem com calma. Elas não imediatamente reagem. E eu quero que você entenda a ordem e as coisas que acontecem dentro de você e que fazem com que você não tenha essa capacidade de autocontrole emocional que pode estar abalando a tua autoconfiança. Ou seja, o que prejudica a tua autorregulação emocional. Para entender isso, você precisa entender que emoções, elas são oriundas de estímulos. Estímulos é, grosso modo, tudo que chega ao seu cérebro e que irá produzir uma emoção. Então, por exemplo, alguém te fala alguma coisa. Uma coisa que te ofende ou uma coisa que te machuca. Você recebe uma notícia dura, difícil, triste. São dois exemplos de estímulos. Estímulos externos, porque o estímulo pode ser um estímulo interno. Você lembra de uma coisa que te machucou muito no passado. Você lembra de alguém que te fez muito mal. Isso é um estímulo também, só que ele não veio de fora. Mas isso também vai desencadear uma reação emocional. E você não controla sentir ou não. Por quê? Porque a reação emocional, gente, é muito rápida, ela é muito veloz. É menos de meio segundo para o teu corpo inteiro mudar e você sentir aquela coisa ruim, por exemplo, quando alguém te ofende ou quando alguém te fala uma coisa que te machuca. Então você tem um estímulo e uma resposta emocional que é automática. Só que, depois da resposta emocional, você tem uma resposta comportamental, que é aquilo que você faz com o que você sentiu. E eis aí o ponto. O teu controle, ele está naquilo que você faz com o que você sente. Você não controla o que você sente, você controla o que você faz com o que você sente. E dependendo do que você faz, você pode jogar gasolina nessa emoção para ela tomar conta da tua vida e te prejudicar, ou você pode apagá-la, pegar um extintor para apagar e não deixar que ela domine a sua vida. E o bacana é que conforme você vai usando o comportamento certo para pegar o extintor e você vai apagando a fogueira e apagando de novo e apagando de novo, o que vai acontecendo é que nas próximas vezes que alguém te falar alguma coisa que te machucou, por exemplo, você vai ter uma reação emocional que vai ser menos intensa. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você é uma pessoa que faz aquilo que é errado e você inflama a emoção, se a tua resposta comportamental ela alimenta aquela emoção que é prejudicial, se aquilo que você faz alimenta aquela emoção que está prejudicando a tua vida, o que vai acontecer é que na próxima vez que alguém te falar uma coisa que te ofende ou que te machuca, por exemplo, tua reação emocional vai ser maior ainda. Então é possível educar as nossas emoções através dos nossos comportamentos. E é muito importante, portanto, você entender essa ideia, e um dos primeiros grandes pensadores a falar disso foi o grande Viktor Frankl. Ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido, também traduzido às vezes como O Sentido da Vida, e nesse livro ele traz uma ideia muito importante que geralmente ela é resumida em uma citação. Então, a citação exata não é dele, mas é uma boa síntese das ideias dele. E ele diz assim: entre estímulo e resposta existe um espaço. É nesse espaço que reside o nosso poder de controlar a nossa resposta. E é no poder de controlar a nossa resposta que está a nossa liberdade. É uma ideia profunda se você parar para pensar. E o Viktor Frankl, talvez você não conheça o cara, mas é um grande pensador das ciências que estudam a mente dos seres humanos, e ele foi prisioneiro de campo de concentração. E toda a reflexão psicológica dele é baseada nessa experiência. Mesmo quando você tira toda a liberdade de uma pessoa, ainda resta uma liberdade, que é a liberdade de pensamento, de como ela pode enxergar o mundo dentro dela mesma. Então, é muito bonito o livro dele, esse livro específico, e na verdade toda a obra dele eu recomendo a você, mas essa ideia é poderosa para você construir a sua autoconfiança se você tem dificuldade de regulação emocional. Se você é uma pessoa que facilmente se abala e fica, sabe, encolhida, retraída por conta de emoções, ou se você é uma pessoa explosiva, que reage de forma muito impulsiva, fala o que não deveria, ofende às vezes, enfim, depois se arrepende, seja qual for o caso, isso pode estar abalando a sua autoconfiança e o que você tem que fazer é aumentar o teu espaço entre o estímulo e a resposta. E como é que você faz isso? Treinando, não tem jeito.
É você realmente parando para respirar antes de agir e vai doer, vai ser difícil no começo, mas na segunda vez vai ser menos difícil que na primeira e na milésima vai ser muito mais fácil. É você realmente criar o hábito de não simplesmente reagir, não age baseado naquilo que você está sentindo ali no instante, porque as tuas emoções são traiçoeiras. Para perceber isso. Quando você está estressado e ansioso, o mundo parece mais ameaçador. Já quando você está alegre, em paz, tranquilo, o mundo parece mais acolhedor, sendo que nos dois casos o mundo continua o mesmo. O grande pensador alemão, o Goethe, ele tem uma frase que é profunda nesse sentido. Ele diz assim: o ser humano vê no mundo aquilo que carrega no coração. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são como lentes, são como filtros de interpretação da realidade, lentes que nós usamos para interpretar a realidade. E as nossas emoções, portanto, distorcem a nossa interpretação do mundo. As tuas emoções, elas dizem muito sobre você. Eu não estou dizendo que as emoções não merecem e precisam ser ouvidas. Precisam sim, porque muito do que as nossas emoções dizem é importante. Só que é importante para você entender você, não tanto para você entender o mundo. E nesse sentido, se você quer construir autoconfiança, você precisa aumentar o teu espaço entre estímulo e resposta. Você precisa realmente aprender e se habituar a pausar. Sentiu alguma coisa ruim? Pausa. Cria esse hábito, pausa, eu vou parar e eu vou dar uma pensada. Ah, mas tem uma pessoa na minha frente, estou conversando com ela. Você vira para ela e fala: a gente pode continuar essa conversa depois? Queria dar uma pensada e aí depois a gente retoma? Por exemplo, esse é um exemplo do que você pode fazer para ganhar esse espaço, não tem problema nenhum. Mas esse espaço vai fazer com que você comece a ganhar um pouco de maturidade emocional, inclusive para você perceber o quanto que as tuas emoções distorcem tua interpretação da realidade e também os teus comportamentos. Porque quando você age desse jeito, deixando tuas emoções governarem, isso destrói sua autoconfiança, mas além disso, as pessoas, elas vão olhar para você e elas vão te enxergar como uma pessoa pouco segura e pouco confiante, porque pessoas seguras e confiantes, elas são calmas. Elas recebem, tudo bem, elas podem estar sentindo, pode estar fervendo dentro da pessoa, só que elas conseguem pausar, ouvir, minimamente refletir e responder de acordo. E se elas sentem que elas vão explodir ou que vão ter uma reação de comportamento prejudicada por causa das emoções, elas sabem se afastar. Como, por exemplo, fazendo o que eu acabei de te falar, dizendo para a pessoa: vamos conversar sobre isso depois? E aí você faz uma pausa ali. Quer ver uma coisa que pessoa impulsiva faz? Ela quer terminar a conversa ali na hora, com a cabeça quente, porque as emoções dela governam a vida dela. Toma cuidado, isso abala sua autoconfiança, isso te torna uma pessoa mais insegura, isso te torna uma pessoa menos confiante, não só perante a si mesmo, mas perante as outras pessoas também. Eu acho que você já percebeu qual que é aqui a do canal Neurovox, né? Nós somos um canal que divulga o conhecimento científico mais atual em uma linguagem simples, democrática, fácil de entender, como essa que você está vendo aqui. E se você acha esse um objetivo nobre, eu queria te pedir um pequeno gesto que não vai te custar nada, apenas 10 segundos do seu tempo, que é você tocar no botão de inscrição aí embaixo para se inscrever no canal e, se você quiser e se você puder também, tocar no joinha, dar uma curtida aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a chegar a cada vez mais pessoas. Nós vivemos em um mundo onde cada vez mais vídeo curto de 1 minuto e meio, é a tiktokização da vida, isso está acontecendo cada vez mais. Então vídeos longos como esse, de conhecimento sólido, eles acabam tendo um pouco de dificuldade. Esse pequeno gesto seu de se inscrever no canal e de curtir o vídeo, ele ajuda demais a gente a conseguir chegar a mais pessoas. É graças a esse gesto que a gente já chegou a quase 3 milhões de inscritos aqui no momento da gravação desse vídeo e é graças a esse gesto que nós conseguiremos chegar a cada vez mais pessoas. Se você puder e se você quiser, claro, se inscrever aqui no canal, eu agradeço do fundo do meu coração. O coração do professor aqui vai se encher de alegria por saber que você está inscrito aqui no canal. E se você já é inscrito, aí você pode tocar no botão de inscrição e ativar o sininho para você receber as notificações quando nós publicarmos algum vídeo, porque isso também nos ajuda bastante. Então, já agradeço de antemão para você que vai oferecer para nós esse gesto de carinho. Eu sou muito grato a você que se inscreveu aqui no canal e que já é inscrito no canal. Mas vamos voltar para o tema do nosso vídeo. A terceira coisa que destrói a sua autoconfiança tem nome na ciência e o nome é desamparo aprendido. Deixa eu te explicar o desamparo aprendido com base nos estudos originais que descobriram esse fenômeno, que foram estudos feitos nos anos 60, capitaneados por um grande cientista chamado Martin Seligman.
um grande estudioso da mente humana, hoje em dia uma das grandes autoridades no mundo quando o assunto é a ciência da felicidade, da prosperidade emocional humana. O Seligman é um cara de peso, de fato, na ciência psicológica, e lá nos anos 60 ele fez uma série de estudos que são, eu diria, controversos do ponto de vista ético, dificilmente seriam estudos aprovados hoje por um comitê de ética dentro de uma universidade. Enfim, eu não estou aqui para ficar discutindo as questões éticas, isso pode ficar para outro vídeo, mas a questão é que é um estudo que ele é cruel com os animais que foram utilizados nesse estudo. Então já quero te avisar, porque eu sei que tem pessoas aí que são sensíveis e têm muito carinho pelos animais e nesse sentido são estudos que eles vão doer o seu coração aí, porque de fato são de doer o coração. Mas vamos lá. São estudos onde o Seligman, ele colocou animais, cachorro, por exemplo, ele colocou esses animais numa gaiola, e aí o que ele fazia? Ele eletrificava o chão da gaiola. Claro que não era um negócio excruciante de dor, né, evidentemente, mas doía, esse é o ponto, tá? E aí, basicamente, tinha algumas gaiolas onde metade do chão era eletrificado e a outra metade não. E aí o que acontecia? Ele colocava o cachorro no lado eletrificado e ligava. O cachorro tomava choque, começava a pular e rapidamente o cachorro descobria que o outro lado da gaiola não estava eletrificado, aí ele ficava lá. E aí ele não estava sentindo dor nenhuma. Tudo bem. Existiam outras gaiolas onde ele colocava uma alavanca. Aí ele dava choque, aí o cachorro estava lá tomando choque, o cachorro começa a tentar fazer alguma coisa para sair dali, e aí uma hora o cachorro aperta a alavanca e o choque para. Aí ele ligava o choque de novo, rapidinho o cachorro já, ia lá na alavanca e desligava o choque. Então o que acontece? Nessas situações, ele dava para o animal a possibilidade de controle para ele encerrar aquela dor, para ele encerrar aquela dificuldade. Só que aí o que ele fez, e isso é a grande crueldade no fim das contas do estudo, é colocar alguns animais numa gaiola onde o chão ficava eletrificado e não importa o que o animal fizesse, ia dar choque nele. Não importa o que ele fizesse. Tá? Puxava a alavanca, ia para o outro lado, não adianta, ele ficava tomando choque. E aí o que acontecia depois de um tempo com esses animais? Chegava uma hora que eles paravam de tentar sair da gaiola, deitavam no chão tomando choque e ficavam lá aguentando o choque. E aí vinha a segunda fase do experimento. Ele tirava o cachorro dessa gaiola e aí ele colocava esse cachorro na gaiola onde havia o controle. Então, por exemplo, a gaiola onde tinha metade eletrificado e metade não. Então eu quero que você entenda a lógica, tá? Esse cachorro ele passou um bom tempo numa gaiola onde não tinha o que ele fizesse e ele ia continuar tomando choque. Depois de um tempo, o Martin Seligman e os cientistas colegas dele na época tiravam esse cachorro e colocavam em outra gaiola. Essa outra gaiola, metade era eletrificado o chão e a outra metade não. Ou seja, bastava o cachorro levantar e ir para o outro lado que ele ia parar de tomar choque. E aí eles ligavam o choque. E o que acontece com esses animais? O animal fica lá deitado tomando choque. Mesmo tendo a possibilidade de parar o choque. E isso vale para a gaiola que tem alavanca, isso vale para outros tipos de gaiola onde o bicho teria o controle para sair daquela situação dolorosa. E aí ele deu a esse fenômeno o nome desamparo aprendido. Ou seja, aquele animal aprendeu o desamparo. De tanto tentar sair daquela situação dolorosa e não conseguir, então o cachorro tentava, não conseguia, tentava, não conseguia, tentava, não conseguia, chega uma hora que você aprende o desamparo. E o desamparo aprendido ele tem duas características fundamentais, que é ansiedade constante e passividade constante. Você vive constantemente ansioso e constantemente passivo. E isso foi demonstrado em vários animais não humanos, mas também em seres humanos. Claro que com experimentos não tão cruéis assim. Mas o ponto é que, e aí vem o princípio, eu quero que você entenda, porque é isso que importa aí para a sua vida e para a sua autoconfiança. Quando você tenta sair de uma situação difícil e não consegue. Você tenta sair de uma situação difícil e não consegue, tenta de novo e tenta e não consegue. Você está como aquele cachorro na gaiola, tomando choque, tentando sair e o choque continua. Chega uma hora que você deita no choque, aceita e continua lá. Você aprendeu o desamparo e você fica constantemente ansioso e constantemente passivo. Você para de acreditar que você é capaz de sair daquela situação. Gente, isso destrói a autoconfiança, porque isso destrói a autoeficácia. Hoje a gente entende até os mecanismos cerebrais por trás disso. A gente tem os circuitos cerebrais do desamparo aprendido mapeados. Ele vai envolver complexos circuitos dos núcleos dorsais da RAF
e a conexão serotoninérgica dos núcleos dorsais da RAF com as amígdalas, vai envolver também a substância cinzenta periaqueductal, enfim, são estruturas complexas e eu não quero que você fique aqui decorando neurofisiologia, mas eu apenas quero que você saiba que nós temos mapeamento desses circuitos cerebrais e, portanto, a gente entende que é um fenômeno enraizado na nossa fisiologia mesmo, na nossa biologia. E o ponto aqui é que quando você traz isso para a vida real, se você é uma pessoa, por exemplo, que na tua vida amorosa, você tentou e aí você se ferrou. E aí você tentou e aí você se ferrou. E aí você tentou e se ferrou. E aí você se ferrou tanto que chega uma hora que veio o desamparo aprendido e você fala, eu tenho o dedo podre no amor. Eu não vou conseguir encontrar nunca alguém. Ou às vezes você se torna uma pessoa amarga e ressentida e você fala, ninguém presta, todo mundo é canalha e por aí vai. Outro exemplo é na carreira. Se você está tentando mudar a tua carreira, a tua vida financeira, e aí você tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue, você é como o cachorro lá tomando choque. Chega uma hora que você deita no choque e fala, não tem por que eu tentar mais. E aí você aprende o desamparo e você para de tentar. Então, o desamparo aprendido, ele corrói a nossa autoconfiança. E a questão aqui é que o efeito do desamparo varia muito de pessoa para pessoa, de acordo com o seu perfil emocional, e o seu perfil emocional está relacionado à sua personalidade. Personalidade é aquilo que governa os padrões da nossa vida, tá? Ciência da personalidade estuda os padrões de comportamento, os padrões emocionais, os padrões de pensamento cognitivos, enfim. Ciência da personalidade é um dos campos científicos mais importantes de se estudar se você quer entender a natureza humana, e a tua personalidade, ela diz muito como que vai ser o grau de desamparo na sua vida. Então tem algumas pessoas que elas tentam e falham, e elas não precisam tentar e falhar muito, que elas já desamparam. Então o desamparo é muito mais provável nessas pessoas e varia com a personalidade. E tem pessoas que precisam tentar e falhar muito mais para desamparar. Vai depender da tua personalidade. É importante você saber disso. Mas o fato é que chega uma hora que de tanto tentar e falhar, você desampara. E aí você vai ficar passivo e você vai viver ansioso. Como é que você quebra o desamparo? Só tem um jeito bem conhecido pela ciência, que é você voltar a sentir que você tem controle sobre a sua vida. Pessoas confiantes e seguras, elas têm uma mentalidade protagonista. Elas sentem que estão no controle da vida delas. É claro que você nunca vai estar no controle de tudo. E aqui eu quero remeter a algo que é muito anterior à ciência. Por exemplo, o budismo ou então o estoicismo. A escola de filosofia que tem ficado muito popular aí na internet, a escola estoica de filosofia. Tanto o budismo quanto o estoicismo já dizia lá atrás. A vasta maioria das coisas não está no seu controle. E se você deseja viver uma boa vida, você tem que focar naquilo que está. O ponto não é que você vai controlar a maioria das coisas, porque isso nunca vai acontecer. O ponto é que pessoas confiantes e seguras, elas dão foco àquilo que está no controle delas, por menor que seja. Esse é o ponto. Então, se você é uma pessoa que tentou e falhou, e você está aí desamparado ao ponto de você não conseguir nem levantar da cama, eu quero que você entenda que o que está no teu controle é pequeno. Só que é aí que você tem que se agarrar. Aí que você tem que focar. Às vezes o que está no teu controle é levantar da cama e pedir ajuda, por exemplo. Às vezes o que está no teu controle é levantar da cama e tomar um banho, que você não faz há dias porque você está lá completamente desamparado. Então você precisa entender qual é o mínimo que está no teu controle e você precisa começar a assumir o controle sobre isso. E para isso você precisa entender que a nossa mente ela é muito inespecífica na hora de enfrentar problemas. Quando a gente está desamparado, a gente tende a olhar para um problema gigante e a gente tende a ficar meio paralisado porque é tão grande que a gente não consegue resolver. Vamos pegar o exemplo de carreira de novo aqui. Você pensa assim, nossa, tô quebrado, tô pobre. Cara, esse problema é muito grande. E como é que você resolve um negócio desse? Como é que você assume controle para alguma coisa para resolver isso? Quando você vier com um grande problema e esse problema começar a te deixar ansioso e desamparado, você tem que, em primeiro lugar, respirar, parar. Lembra do que eu falei anteriormente? Você tem que quebrar esse problemão em problemas menores, que sejam resolvíveis, que estejam ao seu alcance. Exemplo, nossa, estou quebrado, estou sem dinheiro, estou pobre. Quebra isso em pequenos problemas. Um desses problemas, dentre vários, claro, são vários problemas que fazem você sentir esse grande problema, um desses problemas pode ser, eu gasto mais do que eu ganho. Cara, olha a diferença entre tô quebrado, tô pobre, desesperado e tô gastando mais do que eu ganho. Olha a diferença de controle que você tem sobre esses dois problemas. No primeiro problema é grande demais, você fica paralisado e ansioso. No segundo problema, tudo bem, é horrível você olhar para isso, mas você pode olhar e falar, bom, se eu tô gastando mais do que eu ganho, o que eu preciso é ganhar mais ou eu preciso gastar menos.
E aí você vai sentar, você vai olhar para as contas e você vai começar a resolver esse problema com o que está no teu controle. A questão é que a maioria das pessoas fica lá naquele problemão, naquele problema difícil, e o que acontece? Essa pessoa, ela não consegue efetivamente resolver o problema, ela fica tentando coisas meio aleatórias porque ela não está focando naquilo que efetivamente é resolvível. E aí, como ela tenta e não consegue, ela desampara e ela desiste, fica ansiosa e às vezes se afunda mais em dívida, vai ficando cada vez mais quebrada e por aí vai. Então é interessante você perceber que o processo de desamparo, ele acaba sendo uma espécie de ralo mesmo, né? Uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Quanto mais desamparado você fica, mais você acaba piorando a tua situação. E quanto mais você piora a tua situação, mais desamparado você fica. Só que é claro, o ciclo virtuoso para quebrar isso, ele também existe. Quanto mais você vai assumindo o controle, então você tá lá, você não consegue levantar da tua cama de tanto desamparo, de tanto que você tentou, de tanto que a vida tá te dando paulada. Mas aí você fala, cara, hoje eu vou levantar e arrumar minha cama. Aí você levanta e arruma sua cama. Só isso, tá no teu controle, você faz. Hoje eu vou lavar a louça, hoje eu vou arrumar minha mesa de trabalho, hoje eu vou limpar minha caixa de e-mail, hoje eu vou tomar um banho, hoje eu vou, sabe, me vestir a caráter para trabalho, sentar e melhorar meu currículo. Essas pequenas coisas que podem parecer banais para você, mas para o teu cérebro, isso faz com que você comece a sentir sensação de controle sobre a sua vida. E a sensação de controle sobre a sua vida que vai te gerar autoconfiança. Só que o que muita gente faz? Muita gente quer construir autoconfiança gritando afirmações positivas dentro de si. Muita gente quer construir autoconfiança fazendo o quê? Meio que perseguindo a autoconfiança do tipo, eu preciso ser mais autoconfiante, eu preciso ser mais autoconfiante. Isso não funciona. Você ficar tentando gritar afirmações positivas de autoconfiança dentro de você só vai aumentar a tua insegurança, só vai diminuir tua segurança e diminuir tua confiança em si mesmo. Por quê? Porque existe um negócio que ficou famoso aí num livro, que é um livro muito legal, aliás, chamado A Sutil Arte de Ligar o F. Não vou falar para o YouTube não prejudicar aqui o nosso vídeo, mas nesse livro, o Mark Manson, um dos primeiros capítulos, se não me falha a memória, se não foi o primeiro, ele fala sobre a lei do efeito reverso, que também pode ser traduzida para o português como lei do esforço reverso, que é basicamente assim, quanto mais você tenta se sentir melhor, pior você se sente. Quanto mais você tenta parecer seguro, menos seguro você parece. Ou seja, quanto mais você tenta construir uma experiência positiva e você fica lá brigando com uma experiência negativa dentro de você, mais negativo você fica. Então vamos supor que você está inseguro, vamos supor que a tua autoconfiança está baixa. Aí você assiste o vídeo no YouTube, eu dei uma pesquisada antes de gravar esse vídeo aqui, preparar esse roteiro. Nossa, o que tem de afirmações positivas para a sua autoconfiança ou coisa do tipo por aí é impressionante. Aí você está lá, inseguro, desamparado por algum motivo, com dificuldade de regulação emocional, você fez um monte de promessa para si mesmo que você não cumpriu e isso também promove desamparo aprendido dentro de você. E aí você fica, eu preciso ser autoconfiante, eu preciso ser autoconfiante, eu preciso ser autoconfiante, eu preciso confiar em mim mesmo, eu preciso ser seguro. E eu quero que você perceba que o princípio dessa tal lei, né, entre aspas, do efeito reverso ou do esforço reverso, ela diz o seguinte, quanto mais você tenta diminuir uma experiência negativa dentro de você, mais essa experiência negativa cresce. Quero deixar claro que não existe esse nome na ciência, tá? Lei do esforço reverso ou lei do efeito reverso. Na ciência isso tem outro nome. É teoria do processo irônico da mente humana, que foi proposta originalmente por um professor da Universidade de Harvard, um cara assim, monstro da ciência psicológica chamado Daniel Wegner. E basicamente é o princípio, gente, de por que você não consegue se obrigar a parar de pensar em alguma coisa. Por que você não consegue se obrigar a parar de pensar em alguma coisa? Quer ver? Não pensa num urso polar. E você provavelmente pensou no diabo do urso polar agora. Então existe um processo que é chamado de processo irônico pelo Daniel Wegner, porque quanto mais você tenta parar de pensar em algo, mais isso se torna maior na sua mente. Da mesma maneira, quanto mais você fica gritando afirmações positivas ou brigando com as coisas negativas dentro de você, mais essas coisas negativas aumentam dentro de você. Então é um paradoxo no fim das contas. Por quê? Porque eu quero que você entenda isso. A experiência de você ficar tentando brigar com uma coisa negativa, a experiência de você buscar algo positivo, ela é negativa. Esse é o ponto. Já a experiência de você aceitar uma coisa negativa e aprender com ela é uma experiência positiva. E não é à toa que desde o budismo, passando pelo estoicismo e hoje a ciência mais atual, ela nos ensina sobre o desapego. E a importância do desapego.
É claro que eu não vou mergulhar aqui nesse vídeo sobre a ciência do desapego. Se você se interessa por isso, deixa um comentário aí embaixo. E aí, se bastante gente comentar, em um vídeo futuro eu trago o passo a passo da ciência do desapego para você realmente saber desapegar e com isso construir. Porque esse é o ponto. Se você está lá desamparado e tem pensamentos negativos, se você está duvidando de si mesmo, se você está inseguro, em vez de você ficar brigando com essa insegurança, sempre querendo, desejando uma coisa que você não tem, que é ser seguro, se em vez disso você aceitar a sua insegurança e você focar no que está no seu controle para que você se torne uma pessoa mais segura, que é isso que eu acabei de falar, o que está no teu controle? O que está no teu controle que você pode fazer, que vai trazer, e aí vem a palavra de ordem, que vai trazer resultado. Porque sabe qual é o melhor remédio para você ser uma pessoa mais autoconfiante? Resultado. É você assumir o controle das coisas e você ter resultados positivos com isso. E quando a gente fala de resultado, nesse mundo de redes sociais, a maioria das pessoas pensa assim, nossa, você está falando do quê? Você está falando de resultados grandiosos, né? É o cara que aparece no Instagram com o resultado da academia, com aquele corpo no shape invejável. É aquela pessoa que no resultado financeiro está de Lamborghini. É aquele cara que no resultado profissional ele virou presidente da empresa. É aquele cara que no resultado de empreendedorismo ele vendeu a empresa dele por 1 bilhão. Não é disso que eu estou falando, gente. É claro que resultados grandiosos, eles reforçam a nossa autoconfiança. Mas eu quero que você entenda que quando eu estou falando de resultado aqui, para você elevar a tua autoconfiança, eu estou falando de resultado daquilo que está no teu controle. Então, por exemplo, vou dar o exemplo extremo, que é da pessoa que não consegue levantar da cama e tomar banho porque ela está completamente desamparada. O fato dela levantar e tomar um banho, isso é uma pequena coisa que ela exerce um controle sobre aquilo que vai trazer uma sensação de maior autoconfiança. Por quê? Porque ela teve um pequeno resultado, que foi conseguir superar aquela dificuldade que estava no controle dela. E claro que quando a gente vai indo para um nível mais saudável do dia a dia, a pergunta que eu faço para você é o que você pode controlar? O que está no teu controle aí que você pode fazer, que você sabe que você pode fazer amanhã para melhorar a tua vida, para se tornar a pessoa que você precisa se tornar, para conquistar os resultados que você deseja? Mas qual que é o controle agora, pequeno, passo curto e firme, que você pode amanhã já fazer e que vai fazer com que você se sinta mais no comando da sua vida e mais perto do resultado grandioso que você quer lá na frente. Porque não tem problema em você ter um resultado grandioso que você deseja lá na frente, mas o teu foco tem que ser no controle que você tem daquilo que está no teu alcance para você se aproximar desse resultado grandioso que você quer lá na frente. Então é muito importante você entender que o melhor remédio para construir autoconfiança são resultados que não são necessariamente grandes, você vai dando passos curtos e firmes e aí passos cada vez mais largos. Então, quando você fala de carreira, você vai dando passos curtos e firmes e isso vai trazendo resultado. E não precisa ser um resultado grandioso, é aos poucos o resultado. Você vai se tornando um profissional melhor, você vai sendo mais reconhecido aos poucos, e aí isso vai te dando autoconfiança, porque resultado alimenta a tua autoconfiança. Nada cala a boca das vozes que duvidam de você mais do que resultado. Nada. E eu estou falando tanto da sua voz, dentro de você que duvida de você mesmo, quanto da voz das outras pessoas. Então, quando você olha para a tua vida e você enxerga os resultados que você conseguiu naquilo que você controlou, isso te dá uma âncora de força para que você não seja carregado pela maré da insegurança, porque, gente, faz parte. Sempre vai haver insegurança, sempre vai haver momentos onde você vai falar, será que eu sou bom o suficiente para isso? Será que eu estou preparado o suficiente para isso? É natural, tá? É claro que a gente não tem que estar nos extremos. Você não tem que estar nem no extremo da pessoa que duvida das suas competências ao ponto de paralisar, síndrome do impostor, e você também não tem que estar no outro lado extremo, que é da pessoa que acredita que é muito mais competente do que de fato é, que é a pessoa arrogante. Na ciência tem um nome isso que é efeito Dunning-Kruger. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, chamado Por que os idiotas se acham incríveis. Porque os estudos científicos mostram que pode acontecer isso. Mas é natural, quando você não está nesses extremos, que de vez em quando você duvide de si mesmo. Todo mundo duvida de si mesmo. Só que quando você vai conquistando resultados, você tem uma âncora. Os teus resultados, eles te prendem e não deixam que essa maré de insegurança te leve. Então é muito importante você entender essa estratégia. Controle aquilo que está no seu controle, por menor que seja. Pode parecer banal, mas controla. Assume o controle. O que você pode fazer que está no teu alcance agora, que você pode fazer hoje ou amanhã para você estar mais próximo da vida que você quer construir? Faça isso. Passos curtos e firmes. Quando você se sentir seguro com esse passo curto e firme, dá um passo um pouco mais largo. E aí, o resultado disso vai te dar mais confiança. E aí você vai dando passos cada vez maiores. E isso vai fazer com que a tua autoconfiança seja construída de uma forma que é saudável, duradoura e realista.
Porque não adianta você achar que você que está aí no começo de um processo de mudança, que você vai daqui a pouco ser a pessoa mais autoconfiante do mundo porque você faz posição de super-homem na frente do espelho e você diz para si mesmo que você é incrível. Isso não funciona, pelo contrário, como nós vimos, ficar gritando afirmações positivas para si mesmo pode até ter um efeito ali de empolgação, muito no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo e no que importa para você realmente construir as mudanças que você deseja, isso não funciona. E aí vem a quarta coisa que destrói a sua autoconfiança também, que é você ouvir tudo isso que eu te disse, e aí você implementa na sua vida. Você começa a fazer o esforço para controlar o que está no teu alcance, só que você faz o esforço errado, do jeito errado, com a estratégia errada, na direção errada. E deixa eu dar um exemplo de carreira que é muito, muito comum. Quando a pessoa ela quer crescer profissionalmente e crescer financeiramente, o que a maioria das pessoas costuma achar que tem que fazer? A pessoa acha que ela tem que ter capacitação técnica para crescer na carreira e crescer financeiramente. A pessoa acha que ela vai criar um diferencial se capacitando tecnicamente. E olha, deixa eu te deixar muito claro isso. Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal, um vídeo chamado "Sem isso você não cresce na vida". E nesse vídeo eu falei exatamente isso que eu vou te falar agora. Se você acha que competência técnica, que capacitação técnica vai trazer um diferencial em termos de carreira e em termos de resultado financeiro na sua vida, você está enganado. Porque os estudos são claros a esse respeito. Não é isso que traz diferencial. Capacitação técnica é o que te leva de ruim, de zero, a ok. É o que te nivela por baixo no mercado de trabalho. Porque o diferencial mesmo são outras competências, não as competências técnicas. São competências que nós chamamos de competências comportamentais. E mesmo que você esteja numa profissão que ela é tecnicamente específica, engenheiros, você trabalha na área de finanças, por exemplo, saiba que a competência técnica ela te nivela por baixo e o que te diferencia é a competência comportamental. Exemplo de competências comportamentais: comunicação e persuasão. Para pensar nisso. Vamos supor que você, do ponto de vista de habilidade técnica, você é nota 10. Vamos supor, tá? Só que a tua comunicação e capacidade de persuasão é nota 2. E aí eu te pergunto, para o mundo, qual é a tua nota? É 2, não é 10. Pode ser que você seja 10, mas você não é capaz de comunicar e de mostrar isso ao mundo? Então você é nota 2. E comunicação e persuasão são competências comportamentais. Aliás, tem uma terceira competência diretamente associada à comunicação e persuasão, que é negociação. Cara, se você não sabe negociar por si mesmo, primeiro, você não vai conseguir desenvolver a tua carreira, porque você não vai conseguir negociar por salários melhores e mesmo que você seja um empreendedor, você não vai conseguir negociar com o teu cliente ou com a tua equipe para quê? Para que você obtenha resultados cada vez melhores. Então veja que competências comportamentais são o que alavanca, o que escala a tua carreira de fato. Competências comportamentais como liderança, como gestão eficiente de pessoas, competências comportamentais como inteligência emocional aplicada aos negócios, autocontrole emocional que eu falei no começo, resiliência, capacidade de você se manter forte mesmo enfrentando os maiores desafios, e não importa se você é um empreendedor que quer liderar teu próprio negócio rumo ao sucesso ou se você é alguém que quer crescer dentro de uma empresa. Não importa, você precisa de competências comportamentais bem desenvolvidas. Não importa se você é um empreendedor e a tua empresa é só você, porque você vai precisar lidar com pessoas, teu cliente, teu fornecedor, negociar, comunicar, persuadir. E quando a tua empresa crescer, você vai precisar liderar uma equipe, fazer com que aquelas pessoas estejam unidas rumo ao mesmo objetivo para todo mundo crescer junto e o teu negócio crescer. E se você está dentro de uma empresa e quer crescer, você vai precisar desenvolver capacidades de liderança, pensamento estratégico. E tudo isso é competência comportamental. E tem estudo que mostra que no Brasil a maioria das empresas tem vagas altamente qualificadas, abertas, que elas não conseguem preencher porque não conseguem encontrar profissionais com competências comportamentais para aquela vaga. E eu estou falando de vagas altamente qualificadas, que pagam 5, 10, 20, 30 mil reais. Estão disponíveis e as empresas não conseguem preencher. É porque falta capacitação técnica? Não, é porque falta competência comportamental. E não é à toa que também tem estudo que mostra que 9 entre 10 empresas contratam a pessoa pela competência técnica, mas demitem por quê? Pela competência comportamental. E por que eu estou falando isso aqui nesse vídeo? Autoconfiança profissional, para você ser um profissional autoconfiante, crescer na tua carreira, ter o reconhecimento financeiro que você deseja para conquistar a vida que você quer.
Aí você faz o quê? Você ouve tudo isso que eu disse, aí você vai lá no que está no teu controle e você busca capacitação técnica, e capacitação técnica, capacitação técnica, e aí você não consegue crescer na carreira. Você não consegue ter os resultados que você deseja financeiros. E você vai tentando e não vai conseguindo, vai tentando e não vai conseguindo, o que vai acontecer? O desamparo vai se instalar. E aí você vai falar, puta, não tem jeito, não vou conseguir crescer, não vou conseguir chegar lá. Só que o que aconteceu aqui é o erro que eu falei anteriormente. Você ouviu tudo que eu disse, mas você fez o esforço errado, com a estratégia errada, na direção errada, do jeito errado. Porque você precisa entender a lógica e o contexto daquilo que você está querendo mudar para você ser estratégico. Porque não é essa coisa de, trabalhe duro. Não, é trabalhe duro sim, do jeito certo, com a estratégia certa, na direção certa. E eu não estou dizendo aqui que competências técnicas não são necessárias, mas elas são o básico. O exemplo que eu dei nesse vídeo é, se você vai num encontro amoroso, aí a pessoa aparece fedendo mesmo, CCzão, sabe? Sovaco de bacalhau. Cara, eu te pergunto, tem chance de segundo encontro? Você conheceu a pessoa lá no Tinder, ela aparece assim, tem chance de segundo encontro? Vai depender de quão na necessidade você está, mas provavelmente não. Provavelmente não. Agora, pensa uma outra situação. Você marca um encontro lá no aplicativo com a pessoa, encontra a pessoa e ela não tá fedendo. Isso é um grande diferencial? Isso vai te fazer sair de lá e falar, nossa, eu conheci uma pessoa incrível e ela não estava fedendo. Você acredita? Aí teus amigos falam, sério, ela não estava fedendo? Nossa, isso não acontece, gente. Porque ir a um encontro amoroso e não estar fedendo é o mínimo, é o básico. Em termos de carreira, você desenvolver competências técnicas é o mínimo, é o básico que se espera de você. Isso é o que vai permitir você começar a jogar o jogo. Destaque realmente, meu amigo, minha amiga, aí é competência comportamental, você pode ter certeza. E você vai precisar desenvolver essas várias competências. Eu dei exemplo de algumas aqui. Comunicação, persuasão, negociação, liderança, gestão eficiente de times, gestão de conflitos, porque em toda a esfera profissional vai haver conflitos de interesse. E você tem que saber gerir conflitos bem, que é justamente para você orientar a tua carreira para resultados. Tomada de decisão, boas tomadas de decisão, você saber tomar decisão de jeito estratégico, que vai desenvolver a sua carreira. Você ter resiliência, autocontrole emocional, tudo isso são competências comportamentais. E é muito curioso porque nem na faculdade, nem na pós-graduação e nem no MBA te ensinam esse tipo de coisa. E foi pensando nisso que eu criei um evento, é um evento gratuito, 4 aulas ao vivo junto comigo, onde eu vou te ensinar essas competências. Eu vou te ensinar aquilo que o mercado mais valoriza. E olha, a Neurovox, a minha empresa, já prestou serviços de inteligência comportamental para algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais. E o que eu vou fazer nessas empresas? Geralmente eu vou levar conhecimento para capacitar em competências comportamentais os líderes e os colaboradores dessas empresas. E por que essas empresas investem nesse tipo de coisa? Em primeiro lugar é porque faculdade não ensina, pós não ensina, MBA não ensina. Em segundo lugar é porque isso traz resultado. E em terceiro lugar é porque eu já te disse, as empresas têm uma grave dificuldade de preencher as suas melhores vagas. Por quê? Justamente porque não encontram profissionais com competências comportamentais bem desenvolvidas. E eu sei que alguns de vocês aí são empreendedores, você conduz seu próprio negócio e você pode falar, mas não, para mim é outro caso porque eu sou empreendedor. Você é líder se você é empreendedor. Mesmo se é só você na empresa, você tem clientes, você tem que lidar com seus clientes bem, teu fornecedor, você tem que negociar e um dia, se a tua empresa crescer, você vai precisar desenvolver competências de liderança. É isso que vai fazer o teu diferencial enquanto empreendedor. E uma das maiores armadilhas dos empreendedores é justamente não desenvolver essas competências e só focar em capacitação técnica. E foi pensando nisso que eu criei o Mapa do Crescimento Profissional. É um novo evento da Neurovox, é o nosso primeiro evento que é inteiramente destinado à aceleração dos seus resultados profissionais e financeiros, baseado justamente nisso, na ciência do desenvolvimento das competências comportamentais, que são as mais cobiçadas no mercado de trabalho, seja você um empreendedor ou alguém que quer crescer dentro de uma empresa. Seja você um empreendedor que quer crescer o teu negócio ou você um colaborador. Então o meu compromisso nesse evento com você é um evento gratuito, só que quando o evento acaba, as aulas são tiradas do ar. Você precisa estar lá junto comigo participando.
Meu compromisso com você é te dar conhecimento baseado na ciência mais atual, mesmo conhecimento que eu ofereço a essas empresas que nos contratam, para você acelerar drasticamente o seu crescimento profissional. Para você adotar as estratégias corretas e você se tornar um profissional que é capaz de ganhar o dobro do que você ganha hoje, de dobrar teus resultados profissionais e financeiros. Esse é o objetivo do mapa do crescimento profissional. Eu estou muito empolgado com esse evento. Você que já participou dos eventos ao vivo da Neurovox, você sabe, é corredor polonês de conhecimento, é muito conhecimento, mas você sabe também que é um evento com começo, meio e fim. Então é um evento que, quando o evento acaba, todas as aulas são tiradas do ar. E, portanto, se você deseja participar, o evento vai acontecer entre os dias 14 de novembro de 2023 e 19 de novembro de 2023. Ou seja, terça-feira até o domingo. A gente vai ter aula ao vivo terça, quarta e quinta, à noite, às 8 horas no horário de Brasília, e a gente vai ter a última aula no domingo de manhã, dia 19 de novembro. Se você deseja participar, tem um link aí embaixo fixado no topo dos comentários, eu vou deixar o mesmo link também na descrição desse vídeo. Toca nesse link, vai lá para a página, cadastra teu e-mail com atenção para você não colocar o e-mail errado, e aí você vai para uma página onde tem um vídeo de instruções para você assistir e confirmar a tua inscrição. É muito importante você assistir esse vídeo e você entrar no grupo de WhatsApp do evento. Algumas das minhas comunicações com você nesse evento vão para o WhatsApp, algumas vão no e-mail. Se você não está em algum dos dois, você vai acabar perdendo alguma coisa. O objetivo desse evento é justamente desenvolver as competências comportamentais para acelerar o seu crescimento profissional e financeiro. E, portanto, é um evento imperdível para você que quer crescer na tua carreira. Mas eu quero deixar claro aqui, para quem é e para quem não é esse evento, tá? E vamos começar falando para quem não é esse evento. Número 1, esse evento não é para você que ainda está lá no 0 ao ok. Então, se você não tem o mínimo de competência técnica para você começar a jogar o jogo, o evento ele não é para você. Porque é o que eu te disse, competência técnica é importante, só que é o que te nivela por baixo. Tá? Então não é para você. Não é para você esse evento também se você é formuleiro. Se você quer fórmula de enriquecimento rápido, se você quer, em um mês eu vou ter uma profissão nova que vai me pagar dezenas de milhares de reais. Se você quer 21 dias de enriquecimento para isso ou para aquilo, não é para você. Porque promessa de enriquecimento rápido, meu amigo, minha amiga, não funciona. Se funcionasse, estava todo mundo milionário. O que eu quero te trazer é conhecimento sério, baseado na ciência mais atual, o mesmo conhecimento com o qual eu capacito líderes e colaboradores das maiores empresas nacionais e multinacionais. Seja para você que é empreendedor ou para você que quer crescer dentro de uma empresa. Para você que quer, com comprometimento, dobrar teus ganhos financeiros, só que não vai ser da noite para o dia. Em um ano, bem implementado, dá para dobrar o teu resultado profissional e financeiro. Dá. Isso dá mesmo. Por quê? Porque eu tenho várias pessoas que eu já mentorei que obtiveram exatamente esse resultado. Não vai ser da noite para o dia, mas é possível. Esse é o meu comprometimento, não é para você que quer atalho. Se você quer atalho, nem adianta participar do evento que você vai se frustrar. É para gente comprometida, que vai estar comigo durante as 4 aulas, então o link está aí embaixo, toca no link, faz a tua inscrição, assiste o vídeo, confirma a tua inscrição e entra no grupo de WhatsApp. É isso que é mais importante. É um grupo silenciado, ninguém vai ficar te enchendo o saco, só eu e minha equipe falamos lá nesse grupo e a gente vai mandar as mensagens relevantes do evento de fato, os conteúdos do evento de fato. Então fica o convite para você, eu estou empolgadíssimo, eu estou trazendo conhecimento que eu nunca trouxe nos nossos eventos ao vivo, então vai ser muito especial estar junto com você ao vivo, vai ser um orgulho e uma alegria poder, junto com você, te ajudar a acelerar sua carreira e o seu crescimento profissional e financeiro. Isso me leva à quinta coisa que destrói a sua autoconfiança, que é você não construir competência na sua vida. É você não se tornar competente em alguma coisa. Você precisa se tornar competente em algo. Eu gosto muito da ideia de um cara chamado Carl Newport. E ele diz o seguinte: seja tão bom ao ponto de que é impossível que você seja ignorado. Esse é o meu objetivo naquilo que eu vou te ensinar no mapa do crescimento profissional. É te ensinar as competências comportamentais que vão fazer você ser tão bom que é impossível que você seja ignorado. E, infelizmente, a gente não aprende isso nem na faculdade, nem na pós-graduação, nem no MBA. Porque faculdade pós-MBA costuma focar onde? Competência técnica, capacitação técnica. Tem uma ou outra exceção por aí? Até tem, mas é raro. Para a maioria, você não vai aprender isso no ensino tradicional. E para encerrar, eu quero falar das 3 últimas coisas que destroem a sua autoconfiança. A número 6 é você viver se comparando com outras pessoas. Toma muito cuidado. Você pode se inspirar nas outras pessoas, mas se comparar, jamais.
Qual é a diferença? Quando você se compara com uma pessoa, você está usando a vida dessa pessoa como régua para você medir a sua. E isso é muito ruim, gente. Isso, a gente tem muita pesquisa científica mostrando que destrói sua autoconfiança, faz com que você se sinta mal e, no limite, pode te levar à depressão ou outros transtornos neuropsiquiátricos. A sétima coisa que destrói a sua autoconfiança é perfeccionismo paralisante. É você ser aquela pessoa que quer tudo perfeitinho, do jeito maravilhoso, só que nada fica perfeitinho e do jeito maravilhoso. E aí o que acontece? A cada coisa que não sai perfeita, você perde a confiança em si mesmo. Você tem que parar de querer perfeito e você tem que começar a aceitar aquilo que é suficiente para você melhorar cada vez mais. Quando você foca mais na suficiência, aquilo que é suficiente para que eu seja uma pessoa cada vez melhor, em vez daquilo que é perfeito, você vai ser mais realista, você vai duvidar menos de si mesmo e você vai saber se perdoar mais. Isso é super importante, porque você não vai conseguir o melhor resultado o tempo inteiro em tudo. Quando você sabe se perdoar, entendendo que você não é perfeito, mas você usa isso como oportunidade para aprender e para melhorar, você vai conseguir construir sua autoconfiança cada vez mais. E a oitava coisa que destrói sua autoconfiança é você não cuidar do básico. Eu nem vou me alongar nisso aqui, porque tem muito vídeo do canal onde eu falo sobre isso. Ou seja, você não dorme bem, você não tem uma rotina saudável, você se alimenta mal e você é sedentário. Se você fizer isso, tua autoconfiança vai estar lá no chão, pode ter certeza. O mero ato de você começar a se exercitar fisicamente, se alimentar bem, cuidar do seu sono e da sua rotina, já vai te trazer um ganho brutal de autoconfiança, pode ter certeza disso. E eu esqueci, não são as 3 últimas, tem mais uma que é a 9ª coisa que destrói a sua autoconfiança, que é você estagnar intelectualmente. Você não pode parar no tempo nesse mundo que está o tempo inteiro avançando. Não importa onde você está na tua vida e na tua carreira, você sempre pode aprender mais. E aprender mais, inclusive, manter teu cérebro desafiado o tempo inteiro, protege teu cérebro de doenças como a doença de Alzheimer, te mantém com o cérebro jovem e afiado. Então esteja sempre aprendendo cada vez mais. E se você quer aprender cada vez mais sobre o cérebro, a mente e o comportamento, eu convido você a se inscrever aqui no canal e eu faço novamente o convite para você participar do nosso evento Mapa do Crescimento Profissional, se você deseja acelerar teu crescimento profissional e os seus ganhos financeiros baseado no conhecimento científico mais atual. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui em mais este longo vídeo aqui do canal Neurovox. Parabéns! A maioria das pessoas hoje em dia é rasa, jamais chegaria até aqui em um vídeo como esse. Então parabéns a você que teve o comprometimento de chegar até aqui. Se você quiser continuar aprendendo, eu vou colocar aqui para você um vídeo para você continuar assistindo aqui no canal Neurovox. E aqui você tem o nosso novo canal. Um canal chamado Cérebro, Carreira e Negócios. Convido você a se inscrever, porque nesse canal eu falo exatamente sobre crescimento profissional e financeiro baseado na ciência mais atual. Novamente, muito obrigado, grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.